A história da computação costuma ser contada como uma linha reta de evolução lógica, processadores cada vez mais rápidos, mais eficientes e mais populares. Nessa narrativa simplificada, alguns nomes se repetem como protagonistas incontestáveis: Intel, Motorola, Zilog, MOS Technology. Porém, essa versão da história esconde uma realidade muito mais rica, complexa e, por vezes, melancólica. Por trás dos chips consagrados, existe um vasto cemitério de processadores obscuros, esquecidos pelo grande público, ignorados pelo mercado ou enterrados por decisões políticas, limitações econômicas ou simplesmente por chegarem cedo demais. Muitos desses processadores eram inovadores, ousados e tecnicamente brilhantes. Alguns introduziram conceitos que só seriam reaproveitados décadas depois. Outros resolveram problemas tão específicos que nunca encontraram um público amplo. Esse vídeo é uma jornada profunda por esses processadores invisíveis. As mentes esquecidas do silício que ajudaram a pavimentar o caminho da computação moderna, mesmo sem reconhecimento. O contexto da obscuridade tecnológica. Antes de mergulharmos nos exemplos, é importante entender por que um processador se torna obscuro. Raramente isso acontece por incompetência técnica. Na maioria dos casos, a obscuridade nasce da combinação de vários fatores: falta de ecossistema de software, alto custo de produção, complexidade excessiva para programadores, decisões corporativas equivocadas, isolamento geopolítico, incompatibilidade com padrões emergentes, chegar cedo demais ou tarde demais. Diferentemente de outras áreas da engenharia, a computação é profundamente dependente de compatibilidade e adoção em massa. Um processador pode ser superior tecnicamente e ainda assim fracassar se não houver compiladores, sistemas operacionais, documentação e uma comunidade ativa ao seu redor. RCA Cosmac 1802, o chip que desafiou o tempo, lançado em 1976, o CDP 1802, também conhecido como Suzamac, ocupa um lugar único na história da computação. Enquanto a maioria dos processadores da época era projetada para computadores domésticos, terminais ou aplicações comerciais, o 1802 foi pensado para ambientes extremos. Seu maior diferencial era a tolerância a falhas e radiação. Em uma época em que interferências eletromagnéticas podiam derrubar sistemas inteiros, o Cosmac 1802 se mantinha estável. Isso o tornou ideal para aplicações militares e espaciais. A NASA utilizou o 1802 em diversas missões, incluindo sistemas embarcados da sonda Voyager, lançada em 1977 até hoje. Partes do código escrito para esse processador continuam operando a bilhões de quilômetros da Terra. Arquiteturalmente, o 1802 era simples, lento e pouco intuitivo para programadores acostumados com o Intel 8080 ou o Motorola 6800. Seu conjunto de instruções era enxuto e pouco amigável. Como resultado, jamais conquistou o mercado doméstico. Ainda assim, é um dos raríssimos exemplos de um processador cuja longevidade prática supera qualquer outro já criado. Zilog Z8000, a sombra do próprio sucesso. Após o sucesso absoluto do Z80, a Zilog acreditava ter todas as cartas para dominar a próxima geração. Assim nasceu o Z8000, lançado em 1979, um processador de 16 bits sofisticado, com múltiplos modos de endereçamento, arquitetura elegante e um modelo de registradores avançado. Tecnicamente, o Z8000 era superior a muitos concorrentes diretos. Ele oferecia recursos que só se tornariam comuns anos depois. O problema não estava no chip, estava no mundo ao redor. A IBM, ao escolher o Intel 8088 para o IBM PC, consolidou um ecossistema que rapidamente se tornou padrão. O Z8000 ficou de fora dessa decisão crucial. Sem um computador padrão para chamar de lar, o chip foi relegado a sistemas industriais, equipamentos médicos e aplicações militares. Z8000 é um exemplo clássico de como uma única decisão corporativa pode redefinir toda a história da computação. National Semiconductor EMP16 entre dois mundos, o IMP16, lançado em 1973, é um dos processadores mais estranhos já concebidos. Ele não era exatamente um microprocessador simples, nem um mini computador completo, era algo no meio do caminho, inspirado diretamente em arquiteturas de mini computadores. O MP16
utilizava múltiplos chips para funcionar plenamente. Seu poder computacional era respeitável, mas o custo e a complexidade tornavam sua adoção inviável em um mercado que caminhava rapidamente para soluções mais simples e baratas. Enquanto o MO 6502 democratizava a computação e o Intel 8080 ganhava popularidade. O INP16 parecia um artefato de uma era que estava desaparecendo. Hoje, ele é lembrado apenas por historiadores e colecionadores como um experimento ousado que não encontrou seu lugar. Fairchild F8? A ironia de um gigante esquecido, o Fairchild Semiconductor foi responsável por algumas das maiores inovações da história do silício. Paradoxalmente, seu processador F8, lançado em 1975, caiu quase completamente no esquecimento. O F8 tinha uma arquitetura descentralizada, dividida em vários chips. Embora isso oferecesse certa flexibilidade, tornava o desenvolvimento mais caro e complicado. Em um mercado cada vez mais competitivo, essa escolha foi fatal. E o chip chegou a ser utilizado em consoles de videogame, sistemas embarcados e controladores industriais, mas nunca conquistou um ecossistema robusto. O Fairchild F8 é um lembrete cruel de que nem mesmo os gigantes estão imunes ao fracasso tecnológico. Soviet Elbrus, computação além da cortina de ferro. Durante a Guerra Fria, a União Soviética desenvolveu uma indústria computacional praticamente isolada do Ocidente. Um dos frutos mais fascinantes desse esforço foi o Elbrus, uma família de processadores baseada em conceitos avançadíssimos. O Elbrus utilizava ideias semelhantes ao VLW, permitindo a execução paralela de múltiplas instruções. Em teoria, isso oferecia desempenho impressionante. Na prática, a falta de ferramentas de software adequadas limitava seu potencial. Além disso, o isolamento tecnológico impedia a troca de conhecimento com o Ocidente. O Elbrus nunca teve chance de competir globalmente, tornando-se um processador obscuro fora de seu contexto original. Mesmo assim, muitos conceitos explorados no Elbrus reapareceriam décadas depois em arquiteturas modernas. Transputer, o sonho da computação paralela. Nos anos 1980, a empresa britânica Imus apresentou ao mundo o Transputer, um processador projetado desde o início para a computação paralela. Cada transputer possuía links de comunicação dedicados, permitindo a construção de redes de processadores altamente escaláveis. Era uma ideia revolucionária, antecipando conceitos que hoje vemos em GPUs, clusters e computação distribuída. Porém, o Transputer exigia um novo modelo mental. Programar para ele não era trivial. Linguagens específicas, como o ACOM, afastaram desenvolvedores acostumados a paradigmas tradicionais. Sem uma base sólida de software e com custos elevados, o Transputer acabou se tornando uma nota de rodapé na história, apesar de sua genialidade. DEC Alpha, o gigante que foi silenciado. O DEC Alpha, lançado em 1992, era um processador 64 bits extremamente poderoso, em uma época em que o mercado ainda engatinhava no 32 bits. Ele dominava benchmarks, oferecia escalabilidade impressionante e era amado por engenheiros. No entanto, decisões corporativas selaram seu destino. A Digital Equipment Corporation foi adquirida e seus projetos foram gradualmente abandonados. O Alpha não morreu por falhas técnicas, mas por reestruturações empresariais e interesses estratégicos. Para Stanford, mipsadores educacionais e acadêmicos esquecidos, além dos chips comerciais. Muitos processadores nasceram em universidades e centros de pesquisa. Projetos como o Berkeley RISC e o Stanford MIPS começaram como experimentos acadêmicos. Embora alguns conceitos tenham sobrevivido, os chips originais desapareceram. Esses processadores são obscuros, não por falha, mas porque cumpriram seu papel e deram lugar a algo maior. Conclusão: a história que não está nos manuais. Os processadores obscuros da história revelam uma verdade desconfortável. A tecnologia não evolui apenas pelo mérito técnico, ela é moldada por mercado, política, timing e acaso. Muitos desses chips foram brilhantes. Outros foram incompreendidos. Alguns estavam simplesmente à frente demais de seu tempo. Todos, porém, contribuíram silenciosamente para o que usamos hoje. A história da computação é escrita pelos vencedores, mas é sustentada pelos esquecidos. E talvez, ao olharmos para esses processadores obscuros, entendamos melhor não apenas o passado da tecnologia, mas também suas possibilidades futuras. E no próximo vídeo, a gente vai ainda mais fundo. Vamos explorar
processadores militares, soviéticos e experimentais, chips criados para guerras, laboratórios secretos e ideias radicais. Se você curte esse tipo de história tecnológica esquecida, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Isso ajuda muito o projeto a continuar. Eu fico por aqui. E a gente se vê na parte 2.